Bom dia, meus amigos. Cá estamos mais uma vez. Hoje é domingo, dia 1 de novembro de 2020 e eu estou a falar-vos ao vivo no Facebook de Manchester, Reino Unido. Se você tem a sua Bíblia consigo, por favor, vamos abrir as nossas Bíblias na Carta de Hebreus, capítulo 5. A Carta de Hebreus, capítulo 5. Eu no último ensino, eu estabeleci o facto que existe 3 áreas ou divisões de cura divina. 3 áreas diferentes ou 3 divisões de cura divina. Tal como quando eu vos ensinei sobre a oração, eu ensinei-vos que no Novo Testamento existem 7 tipos diferentes de oração. E então, isto é a mesma coisa. Existe 3 divisões ou áreas de cura divina. Número 1, a primeira área ou primeira divisão é a cura para o mundo em nome de Jesus. Eu ensinei-vos isso no último ensino e estabelecemos o facto, através da palavra, estabelecemos o facto que existe a cura para o mundo em nome de Jesus. E isso é onde a igreja é que deve ter a sua influência. Porque há uma coisa, o mundo está a morrer e está indo para o inferno. Mas nós somos representantes e embaixadores do céu. Nós somos embaixadores e representantes do nosso Pai Celestial. Somos representantes de Cristo Rei. E nós é que devemos de mostrar ao mundo que Jesus vive, que Ele está sentado à direita do Pai e que os ama. E uma das maneiras é o que Ele nos disse em Marcos 16, em versículo 17. Lá Jesus disse que em nome dEle nós íamos impor as nossas mãos sobre os enfermos. Ele não disse só sobre os crentes. Ele disse sobre os enfermos. E eles ficarão sarados. Desculpem. Ora, existe a cura divina para o mundo em nome de Jesus. E através de nós oramos por eles e é que nós tomamos a oportunidade de ministrar a palavra a eles e depois perguntar a eles, já que você conhece Jesus como curador, você quer aceitá-lo como Salvador? E há uma coisa, meus amigos, muitas vezes, é rara às vezes que você vai receber um não. É sempre sim. Gostaria de receber Jesus como meu Rei e Salvador, depois de você impor as mãos sobre aquela pessoa e aquela pessoa ser sarado ou curado. E então existe a primeira área ou primeira divisão é a cura divina para o mundo em nome de Jesus. E é aí que a igreja deve ter a sua influência, porque há uma coisa, os dons do Espírito. 1 Coríntios capítulo 12 fala sobre os 9 dons do Espírito Santo. E os dons foram dados à igreja não só para serem usados nos cultos que nós temos aos domingos, ou cada vez que você tem um culto. Não é só para se realizar, esses dons não foram dados à igreja só para serem realizados no culto do crente. Foram dados à igreja para também ser usados lá fora no mundo. Para mostrar ao mundo que Deus existe, que Deus os ama. Graças a Deus. Então, e há uma coisa, nunca esqueça que todas as pessoas que eram saradas ou curadas pelo Deus no Antigo Testamento não eram crentes, porque Jesus ainda não tinha vindo. Nem no ministério de Jesus, ele nunca curou ou sarou crentes, porque o crente só aparece depois da cruz do Calvário. Só depois da cruz do Calvário é que nós vimos o homem nascido de novo. O nascimento novo só vem depois do Calvário. E Jesus curou muita gente e eles não eram crentes. Não eram nascidos de novo. Então, existe a primeira área, ou a primeira divisão, que é
a cura para o mundo em nome de Jesus. Depois temos a segunda área, ou segunda divisão de cura divina, que eu hoje vou vos ensinar sobre isso. Vamos estabelecer isso através da palavra, que é a cura para o crente carnal através dos presbíteros da igreja. Tomai nota. Segunda divisão, ou segunda área de cura divina é a cura divina, ou cura para o crente carnal. E vou-vos já ensinar o que é um crente carnal. É a cura divina para o crente carnal através dos presbíteros da igreja. E depois temos a terceira área, ou terceira divisão, que é, e no próximo ensino depois vamos entrar nisso, que é a cura divina para o crente maduro que goza o privilégio de caminhar na saúde divina. Tomai nota. Desculpem, a terceira divisão, ou terceira área de cura divina é a cura para o crente maduro. Eu vou no próximo ensino, depois ensino-vos o que é um crente maduro, mas já hoje vocês já vão ver a diferença entre o crente carnal e o crente maduro. Mas a cura para o crente maduro que goza o seu privilégio de caminhar na saúde divina. Porque nunca esqueçam de uma coisa, meus amigos. Existe a cura divina, mas também existe a saúde divina. Há uma diferença entre ser curado e sarado através da força do Espírito Santo e através da palavra de Deus, mas também existe aquele nível onde nós podemos caminhar em saúde divina. E isso é muito importante, e isso existe na palavra. Aliás, Jesus morreu por esse facto. Ele morreu na cruz, ele na cruz do Calvário pagou o preço inteiro para que o crente podia caminhar, não só para que o crente não só podia receber a cura divina, ou que a humanidade não só podia receber a cura divina, mas também que a humanidade pudesse caminhar na saúde divina. Graças a Deus. E nós podemos fazer isso através da palavra de Deus. Portanto, hoje vou-vos ensinar sobre a segunda divisão, a segunda área, que é a cura divina para o crente carnal através dos presbíteros da igreja. Mas antes de entrar nisso, eu quero estabelecer uma fundação. Vamos começar a ler a carta de Hebreus, capítulo 5. Hebreus 5. Há muitos teólogos que acreditam que esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, embora ninguém sabe quem foi o autor desta carta, mas eles pensam que podia ter sido o apóstolo Paulo por causa da revelação paulina. Ora, Hebreus capítulo 5, versículo 12. Vamos começar lá. Ele aqui diz, começando em versículo 11. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Ora, tomai nota, versículo 12. Ora, presta atenção, por favor. Pois, com efeito, quando deveis de ser mestres... Ora, ele aqui, quando fala sobre mestre, não está a falar sobre o ofício ou o ministério do mestre. Nós sabemos que em Efésios, capítulo 4, existe 5 ministérios que foram dados à igreja. Existe o ministério do apóstolo, o ministério do profeta, o ministério do evangelista, o ministério do pastor e mestre. O mestre é aquele que ensina a palavra de Deus e explica a palavra de Deus. Ele ensina e explica a doutrina. Ora, ele aqui não está a falar sobre esse ministério, o ministério do mestre, não é esse ofício ou esse ministério. Ele aqui está a dizer que todo crente já devia ter chegado ao nível onde eles podem ensinar a palavra de Deus aos outros. Todo crente
Deve chegar àquele nível. Agora, tomai nota, porque eu vou voltar a isto. Quando eu começar a concluir isto tudo, vou voltar a falar sobre isto. Você tem que reconhecer e entender que, se você é crente, especialmente se você é crente já há uns anos, você já devia estar no nível onde você agora começa a ensinar os outros aquilo que você foi ensinado, através da palavra de Deus. E ele aqui diz, pois com efeito, quando deveis ser mestres, embora você não é chamado para o ministério do mestre, você ainda pode ensinar a palavra aos outros. Você devia estar a ensinar e compartilhar aquilo que foi compartilhado assim, que foi ensinado assim, explicado assim. Ele aqui diz, pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine. De novo. Como quem diz, então vocês já deviam estar no nível onde vocês agora ensinam os outros, mas vocês ainda precisam de ser ensinados aquilo que vocês já foram ensinados. Ele aqui diz, tendes novamente necessidade de alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. E há uma coisa, ele lista os princípios elementares da doutrina de Cristo ou dos oráculos de Deus em capítulo 6. Em capítulo 6, em versículo 1 e 2, ele começa a falar sobre os 6 elementos principais, ou os 6 princípios elementares da doutrina de Cristo, que é, número 1, o arrependimento de obras, que é quando você vai se arrepender e aceita Jesus como Rei e Salvador. O arrependimento de obras mortas. Número 2, isso é número 1. Número 2, a fé em Deus. O segundo princípio alimentar. O terceiro, ensino de batismos. Não um, mais que um. Há o batismo espiritual, que é aceitar Jesus como Rei e Salvador. 1 Coríntios 12, 13 fala disso. E também Efésios 1, 13 e Efésios 4, 30 fala disso. Temos o batismo de água, o batismo no Espírito Santo com evidência de falar em línguas e depois o batismo de sofrimento, que é o batismo de resistir. É sofrimento na carne. É resistir aquilo que você já foi livrado. Daquilo que você já foi livrado. Tudo que Cristo nos livrou da cruz, o diabo quer trazer isso contra nós, nós temos que resistir. A enfermidade, a doença, veio sobre Cristo na cruz e o diabo ele tenta atacar-nos, atacar o nosso corpo com a enfermidade e a doença, mas nós temos que resistir. Isso é o batismo de resistir. Nós temos que resistir, porque Jesus já pagou o preço inteiro, nós temos que resistir, e isso é um sofrimento na carne, porque não é confortável na carne. Uma pessoa não quer estar agora, a carne quer ir e deitar e dormir, porque sente-se mal, mas nós temos que resistir e dizer, não, diabo, eu já fui sarado, já fui curado, já fui liberto de toda a enfermidade, toda a doença e não aceito isto. Ora, isso é o batismo de sofrimento ou de resistir. E ele aqui diz, o terceiro princípio elementar é o ensino dos batismos. Número 4, imposição das mãos, que nós já falei sobre isso. Número 5, a ressurreição dos mortos. E número 6, juízo eterno. Imagine, eles estavam a ensinar isto. Isto eram os princípios elementares da igreja. Os princípios, princípios elementares da doutrina de Cristo. Aos crentes chegaram a ser nascidos de novo há pouco. Ainda não eram crentes com muita sabedoria da palavra. E já estavam a ensiná-los sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Meus amigos, eu pergunto esta pergunta. Quando é que foi a última vez que você ouviu isto a ser pregado no púlpito? A ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Irmão Rudy, nós não podemos pregar isso porque, sabe, se calhar a minha congregação não entende. Bem, eram estes os princípios elementares da doutrina de Cristo que era ensinado à igreja primitiva.
Mas pronto, ele aqui diz, voltando para Hebreus capítulo 5, ele aqui diz, versículo 12, pois com efeito, quando deveis ser mestres, entendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, e assim vos tornaste como necessitados de leite. Ora, tomai nota. Necessitados de leite e não de alimento sólido. Algumas traduções falam sobre o leite da palavra e o alimento sólido é a carne da palavra. Existe o leite e o alimento sólido. Ora, há uma coisa. Uma pessoa alimenta leite a quem? Há uma pessoa já crescida, um adulto? Não. A quem? Ao bebê. Porquê? Porque um bebê... Há uma coisa, meus amigos, nunca se esqueçam. Há sempre coisas paralelas entre... E podemos comparar coisas paralelas entre o mundo espiritual e o mundo físico. Você vai ver sempre que há sempre coisas paralelas. Por exemplo, no mundo físico, você nunca vai dar alimento sólido ou carne a um bebê. Porquê? Porque esse bebê engasga-se e morre. Porque o bebê, os seus órgãos no seu corpo ainda não ficaram desenvolvidos ao nível onde pode receber a mantidão ou o alimento sólido. E o que é que acontece? O bebê engasga-se e o bebê morre. Ora, tal como isso acontece no mundo físico, existe o paralelo no mundo espiritual. Mas em coisas espirituais, nós não podemos dar alimento sólido a um bebê cristão. Porque, tomai nota, existe o leite da palavra e depois o alimento sólido, que é a carne da palavra. Certas traduções falam sobre a carne da palavra. Ora, nunca se vai dar a carne da palavra, o alimento sólido, a um bebê cristão. Porquê? Engasga-se. Ainda não pode receber. É demais para ele ou para ela. Mas ele aqui diz, vocês já deviam estar num nível onde vocês agora estão a receber alimento sólido. Não alimento de leite. Mas ainda estão no nível onde, em vez de receber alimento sólido, ainda estão a receber o leite da palavra. E ele aqui diz, versículo 13, tomai nota, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Um bebê espiritual, e ele aqui já nos explica a diferença entre um bebê espiritual e um adulto espiritual. O adulto, a pessoa madura, o crente maduro. Ele aqui explica a diferença entre o bebê espiritual e o crente que é maduro. O crente que é maduro pode receber o alimento sólido, o bebê não. E ele aqui começa a nos explicar o que é um bebê e o que é uma pessoa madura. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Lá está. Aqueles que ainda estão a receber o leite da palavra não sabem pôr a palavra de Deus em prática. Não sabem pôr a palavra de Deus em ação para a vantagem deles. São aqueles na igreja que sempre precisam de oração. São aqueles que telefonam ao pastor quase todos os dias para receber a oração. E há uma coisa, meus amigos, não há nada de mal em você telefonar a alguém se você necessitar ou você precisar a oração. Mas há uma coisa. Vou-vos ler aqui uma parte de escritura em Efésios capítulo 4. Tomai nota, Efésios capítulo 4. E eu falei-vos há um bocado sobre os 5 ministérios, não foi? E ele aqui diz, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres. Porquê? Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Como quem diz,
Os 5 ministérios foram dados à igreja para que o crente chegue ao nível de ser maduro para o aperfeiçoamento da igreja, ou dos santos, do desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Tomai nota, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida de estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento e de doutrina pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos. Tomai nota. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo, que é Cristo. Lá está. Deus quer o nosso crescimento espiritual. Meus amigos, tal como você exige o crescimento dos seus filhos, também Deus exige o crescimento dos filhos dele. Então imagine, você nunca dizia nada, se você estava sentado num restaurante a comer com a sua família, desculpem, e alguém entrasse com um bebê ao colo, você pensava, e depois essa pessoa sentava-se e punha o bebê lá num assento, aqueles assentos dos bebés, onde os bebés sentam-se, e depois dava de comer ao bebê. Você não pensava nada, você pensava, que lindo, o bebê é tão bonito. Mas agora, se a mesma mãe entrasse no restaurante com o bebê ao colo e o bebê tinha 18 anos, aí temos um problema. Se ela estava a dar de comer ao filho com 18 anos sempre, você pensava, há um problema ali. Então, se você pensa assim de si próprio e de seus filhos, quanto mais Deus. Há uma coisa, meus amigos, Deus ama bebés. Ele tem um amor grande pelos bebés. Mas uma coisa é certa, um bebê de 40 anos, isso não. Deus já não vai aguentar um bebê de 40 anos. Um bebê espiritual que anda na igreja 40 anos e nunca pôs a palavra de Deus em ação para a sua vantagem e para a vantagem dos outros. Aí já está. Um bebê espiritual, aqui diz, é aquele que se ainda alimenta de leite e é inexperiente na palavra da justiça porque é criança ou porque é bebê. Certas traduções dizem porque é bebê. Mas o alimento sólido, tomai nota, o alimento sólido, que é a carne da palavra, é para os adultos, aqueles que são maduros, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir-se não somente o bem, mas também o mal. Isso quer dizer o quê? O crente maduro é aquele que sabe pôr a palavra de Deus em prática para si. É aquela pessoa, é aquele crente que sabe pôr a palavra de Deus em ação para a sua vantagem e para a vantagem dos outros. O crente maduro é aquele que, por causa do facto que essa pessoa põe a palavra de Deus em ação, essa pessoa pode receber o alimento sólido. Já está maduro, já está naquele nível de ser maduro e de ser adulto espiritualmente para pôr a palavra de Deus em prática. Aquela pessoa que sabe receber aquilo que Jesus fez por ele ou por ela na cruz, sabe receber aquilo através da palavra de Deus. Lá está. Vamos confirmar isto em 1 Coríntios capítulo 3. Tomai nota o que o apóstolo Paulo diz. 1 Coríntios capítulo 3. Há uma coisa, meus amigos. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo e Jesus disseram, através de 2 ou 3 testemunhos, que a minha palavra seja o quê? Estabelecida. Dei-vos aquela parte de escritura ali, um testemunho. Agora está aqui a segunda. Vamos confirmar isto. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. O apóstolo Paulo a escrever à igreja dos Coríntios. E ele aqui diz, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais.
Certas traduções dizem assim: eu não vos pude falar como adultos, ou como o adulto espiritual, mas como, sim, como a carnais. Ora, a palavra carnal é o quê? Carne. Você come carne com batatas. Carne é o quê? Carne. O seu corpo é o quê? É carne. Ora, no texto grego, a palavra carne, ou a palavra carnal, quer dizer uma pessoa que ainda é movido pelos 5 sentidos. Tomai nota. Uma pessoa carnal é uma pessoa que ainda é movido pelos 5 sentidos. Você sabe os sentidos, os 5 sentidos. O sentido de ver, de ouvir, de cheirar, provar e tocar. Ora, uma pessoa carnal é uma pessoa que ainda é movida pelos 5 sentidos. E nunca se esqueça disto, meus amigos. É aí onde funciona o diabo. O diabo funciona nos sentidos físicos. Ele perdeu a luta, sabe onde foi? No ramo espiritual. No ramo físico, ele gosta de funcionar ali. Mas ele já perdeu no ramo espiritual. Perdeu, meus amigos. Há uma coisa, nós não andamos numa batalha. Nós andamos numa vitória. Só que a vitória tem que ser enforçada. A vitória tem que ser enforçada, porque o diabo gosta de funcionar no mundo físico. Lá onde existem o quê? Onde se funciona através dos 5 sentidos. E ele aqui diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como pessoas que ainda são movidos pelos 5 sentidos. E tomar nota, ele aqui não está a falar ao mundo, está a falar à igreja. Cristãos carnais, ou cristãos que ainda são movidos pelos 5 sentidos. São movidos pelas coisas que eles veem, andam a ouvir, cheiram, provam, tocam. Lá está. Especialmente pelo aquilo que eles ouvem e veem. E ele aqui diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar com espirituais, sim como a carnais. Pessoas movidas pelos 5 sentidos. Como as crianças, ou como bebés em Cristo. Lá está. Esta tradução fala sobre crianças, mas há traduções que falam sobre bebés. Como bebés em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido. Que é o quê? Certas traduções dizem: eu dei-vos leite e não carne da palavra. O alimento sólido. Porque ainda não podieis suportá-lo. Nem ainda agora podeis. Imagine, meus amigos, o homem que escreveu 2/3 do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, escreveu 2/3 do Novo Testamento. O homem que tinha uma abundância de revelação, e ele fala disso em 2 Coríntios 12. Uma abundância de revelação que Jesus Cristo, o Rei, General, Advogado e Senhor da Igreja, o revelou. E ele a dizer a eles: essa revelação profunda não vos pude revelar a vocês. Porque vocês ainda são bebês. E até agora, ele aqui diz, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, ainda sois movidos pelos 5 sentidos. Porquanto havendo entre vós ciúmes, incontendas, não é assim que sois carnais e andais segundo ao homem. Outras traduções dizem segundo ao mundo. Lá está. Imagine ele dizer aqui à igreja: vocês estão-se a portar como pecadores, como ímpios, como pessoas que nunca foram nascidas de novo. E então daqui, e através de Hebreus 5 e através de 1 Coríntios capítulo 3, já se entende o que é um crente carnal. Um crente carnal é um crente bebé que ainda só pode receber o leite da palavra, não pode receber o alimento sólido, só pode receber o leite da palavra porque ainda não sabe pôr a palavra em prática, é inexperiente na palavra e é um crente que é ainda movido pelos 5 sentidos. Ora, cá está, meus amigos, todos nós estivemos lá. E se você ainda está nesse nível,
Não se preocupe. Não comece a sentir mal sobre isso, ou não comece a sentir-se culpado, porque aí o diabo começa logo a funcionar. Não se senta condenado ou condenada. Por favor. Há uma coisa. Se você ainda está no nível carnal, não fique condenado, não fique condenada. Mas faça a decisão firme que você quer crescer. E que você quer quer chegar ao nível de ser crente maduro, adulto espiritual. Isso é que é o seu objetivo. Isso é que deve ser o nosso objetivo. O nosso objetivo é chegar ao nível de ser maduro. E se você ainda é bebê cristão, bebê espiritual, não fique condenado, não fique condenada, porque Deus não condena ninguém, os seus filhos, mas Ele exige crescimento. Ele quer crescimento. E você só começa a crescer quando você começa a pôr em prática a palavra de Deus. Mas, graças a Deus, que Deus é misericordioso, cheio de graça e de misericórdia, que até existe a cura para o crente carnal. Até para o crente bebê, até para o crente que ainda não sabe pôr a palavra de Deus em prática, para a sua vantagem e para a vantagem dos outros. Até para o crente que ainda não é experiente na palavra de Deus, existe para essa pessoa a cura divina. Vamos concluir com Tiago capítulo 5. Vou-vos mostrar. Deus, meus amigos, nós servimos um Deus misericordioso, um Pai celestial cheio de graça, cheio de misericórdia. E em Tiago capítulo 5, há uma coisa, os teólogos acreditam que o livro de Tiago é o primeiro livro escrito no Novo Testamento. Há muita gente que pensa que o livro de Mateus, porque o Evangelho de Mateus aparece primeiro no Novo Testamento, que foi o primeiro livro escrito. Não foi nada. Os teólogos acreditam que Mateus, Marcos, Lucas e João eram primitivamente oralmente explicadas. Depois, mais tarde, é que os autores, Mateus, Marcos, Lucas e João, depois escreveram os Evangelhos. E João foi um passo mais à frente. Ele escreveu o Evangelho de João e depois aquilo continuou com a primeira carta de João, segunda carta de João, terceira carta e depois o Apocalipse. Aquilo tudo. A primeira João vai seguir o Evangelho. Então, se você quiser ler ou estudar o Evangelho de João, estude o Evangelho de João, mas depois estude também a primeira carta, a segunda carta, a terceira carta de João e o Apocalipse. Porquê? Porque tudo está tudo seguindo. Tudo vai seguir o Evangelho de João. E então, os teólogos acreditam que o primeiro livro escrito à igreja, o primeiro epístolo, foi o epístolo ou a carta de Tiago. A carta de Tiago, que é meio-irmão de Jesus, em Atos capítulo 15, lá mostra que ele é o pastor da igreja em Jerusalém. E ele escreveu esta carta à igreja no seu nível primitivo. Quando a igreja ainda estava no seu nível primitivo, isto foi escrito à igreja nesse nível. E é por isso que os teólogos acreditam que o livro de Tiago é o primeiro livro escrito no Novo Testamento. Ora, vamos ler. Tiago 5, versículo 13. Ele aqui diz: está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Olha, é muito fácil cantar louvores quando tudo está a correr bem. Toma nota, versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Ora, tomai nota. Ele aqui está a falar à pessoa, ao enfermo, a pessoa que está doente. E ele está a dizer à pessoa que está doente, você que chame os presbíteros.
Ele não disse para dizer à sua esposa para chamar, ou para o seu amigo chamar, ou para o seu filho ou filha chamar, ou para o seu marido chamar os presbíteros. Não, ele disse a pessoa que está doente é que deve chamar os presbíteros da igreja. Porquê? Meus amigos, Deus quer que o seu filho e filha cresça, não é? E a única maneira de crescer é de pôr a palavra de Deus em prática. E então, quando se você está doente e você quer chamar os presbíteros, quem deve chamar os presbíteros é você. Porque assim você agora já está a atuar na palavra, porque a palavra diz que o doente é que chama o presbítero. E se você começa a pôr a palavra de Deus em prática, você começa a crescer em fé e você começa a ver que a sua fé começa a trabalhar para si. De tal maneira que você, antes de chegar ao telefone, já está curado. Lá está. O que é que Deus está a fazer? Ele está a fazer com que você saia daquele nível de toda a gente tem que fazer tudo para você. Ele quer que você saia daquele nível de bebê. Ele quer que você saia daquele nível, ele quer que você cresça. E é por causa disso que ele quer que o crente, que aqui estás a falar à igreja, o Tiago, o apóstolo Tiago aqui está a falar à igreja, ele quer é que o doente, crente, o crente que está doente, essa pessoa é que tem que chamar os presbíteros. Para essa pessoa começar a pôr a palavra de Deus em prática, começar a ser experiente na palavra de Deus, para receber da palavra de Deus para a sua vantagem. E eventualmente vantagem dos outros. Orar pelos outros. E ele aqui diz, está alguém entre vós, doente, chamo a pessoa doente, é que chama os presbíteros da igreja. E estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará e se houver cometido pecados, ser-lhe a uns perdoados. Ora, porquê, irmão Rudy? Porquê isto tudo? É fácil. Como vocês sabem, o apóstolo Tiago escreve esta carta à igreja no seu nível primitivo, no seu nível de infância. Havia muito bebé espiritual na igreja neste momento. E os presbíteros da igreja eram já as pessoas já mais idosas na igreja e eram consideradas mais maduras na palavra de Deus por causa da sua idade e que tinham mais experiência da vida. Desculpem, o que é que acontece? Como nós já estabelecemos o facto que o bebé espiritual, que é o crente carnal, porque há uma coisa, meus amigos, os bebés ainda são movidos pelas coisas que eles veem, as coisas que eles ouvem, as coisas que eles sentem, as coisas que eles cheiram e provam. Imagina, o bebê, tudo o que ele pôr nas mãos vai para onde? Vai para a boca. É chaves, é telemóvel, tudo que tiver nas mãos do bebê vai logo para a boca. Porquê? Porque o bebê, um bebê e uma criança ainda são movidos pelos 5 sentidos. E uma pessoa carnal, ou um crente carnal, é um crente que ainda é movido pelos 5 sentidos. É movido pelas coisas que ouve, que vê, que sente. Ai, irmão Rudy, eu não me sinto muito bem. Não me sinto bem. Não me sinto. Ando doente. E há uma coisa. Essa pessoa ainda não chegou ao entendimento que, espera aí, eu não me sinto bem, mas Cristo foi à cruz e tomou sobre si toda a minha dor, toda a minha enfermidade e doença. Isso ainda não está estabelecido no coração dessa pessoa. O que é que está estabelecido? Dor, doente, não se sente bem, chateado. Porquê? Porque essa pessoa, o crente carnal, o crente bebé, o crente que ainda está no nível de ser criança, ainda é movido pelos 5 sentidos. E então, o que é que acontece? O presbítero é chamado pela essa pessoa doente a casa. Os presbíteros vão lá
E o que é que acontece? Como esse crente ainda é movido pelos 5 sentidos, a primeira coisa é esse crente carnal, ou crente que ainda está no nível de infância, vê com os olhos, vê o presbítero. E ele, quando vê os presbíteros, ele entende que os presbíteros são crentes espirituais maduros, são crentes adultos espirituais, que sabem mais da palavra do que ele sabe. E se essa pessoa vier a orar por mim, se eu chegar a ver essa pessoa orar por mim, já ajuda mais a minha fé. Lá está. E então, o crente carnal, em ver o presbítero, já começa a crescer mais a fé dessa pessoa. Depois, tomai nota, ele aqui diz, chama os presbíteros da igreja e estes fazem oração. Ora, ele vê, como é movido pelos 5 sentidos, ele vê os presbíteros. Ele depois ouve os presbíteros orar por ele. E ele ouve. E há uma coisa, ele em versículo 15 diz, e a oração da fé salvará o enfermo. Oração da fé. O que é a oração da fé? Oh, meu Deus, por favor, meu Deus, ajude fulano. Não, isso não é nada, isso não é oração de fé. Isso nem é oração. Parece ser, mas não é. Meus amigos, por favor, meu Deus, o quê? Se Deus já fez tudo o que tinha a fazer, Deus, através de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, já fez tudo. Tudo já foi completo, tudo já foi cumprido em nome de Jesus. Não há nada mais que Deus vai fazer, Ele já fez tudo. Agora, nós é que temos que receber aquilo que foi feito por nós. E estar ali e dizer, oh meu Deus, por favor, meu Deus, isso não resulta nada. A oração da fé é, meu Pai Celestial, Jesus Cristo foi à cruz do Calvário e sobre ele veio toda a enfermidade, toda a doença. Agora, em nome de Jesus, vou impor as minhas mãos sobre este enfermo. E obrigado quando eu, através desta da fé, oração da fé, obrigado que este irmão, esta irmã já recebeu a cura divina. Em nome de Jesus. Porque Jesus disse, quando vocês orarem ao Pai, aquilo que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, Ele vos dará. João 16, 23 e 24. E então, isso é que é a oração da fé. É orar a palavra. É receber aquilo que Jesus já fez por você e por os outros. Que você está a orar. Pela pessoa que você está a orar. Ora, aqui está. O crente carnal vê os presbíteros, depois ouve os presbíteros orar por ele. Isso começa ainda mais a ajudar mais a fé dele. Depois, ungindo-o com óleo. O óleo é derramado aqui em cima na cabeça e começa a escorregar para baixo da testa, para baixo do nariz, da cara. Porquê? Porquê a unção do óleo? Porque, tomai nota, esta pessoa carnal, como é movida pelos 5 sentidos, vê o presbítero, que essa pessoa acha que é já crente maduro, ouve a oração da fé e agora sente, começa a sentir o óleo a cair pela testa abaixo. E ajuda ainda mais a fé da pessoa. A fé desse crente carnal. A fé desse crente que ainda está no nível de infância. Que ainda não sabe receber da palavra para ele próprio, para a sua vantagem. Então os outros têm que orar por ele. E ele começa a sentir. Lembra-se, os 5 sentidos. Lembram-se? O sentido de ver, de ouvir, sentir, provar, tocar. Lá está, ele sente o óleo. E depois ele diz, versículo 15, e a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Tomai nota,
O Senhor o levantará. O Senhor o levantará. O Senhor o levantará. Irmão Rudi, não sei se o Senhor vai... o Senhor o levantará. Se você está aí a dizer, não sei se Deus o vai curar, então ou você está a mentir ou Tiago está a mentir. E ele aqui diz, e o Senhor o levantará. E isso é que é o resultado que eu quero. Então eu não vou, se é para tomar lados, não tomo o seu lado. Eu tomo o lado de Tiago, que diz aqui, e que disse que o Senhor o levantará através da oração da fé. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. A pessoa por quem você está a orar, o crente carnal. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Isso quer dizer o quê? Ora, imagine, meus amigos. Isto é um crente carnal. Este crente ainda está no nível de infância. Ainda existe... ainda há certas coisas na vida dessa pessoa que essa pessoa está lutando. Ainda existe seixos nos sapatos. Você sabe o que é seixo nos sapatos? Aquela pessoa ainda está a cair por cima de pedritas pequenas. Ainda há obstáculos que estão a vir contra a fé dessa pessoa e essa pessoa não sabe o que fazer, porque é inexperiente na palavra. E há uma coisa, depois há os outros crentes, cristãos, que disseram a este homem, a este indivíduo que, estás a ver, então você está constipado, você está doente porque Deus te castigou você, há uma certa coisa na sua vida que você ainda faz, você se calhar ainda fuma, você ainda bebe um copito e por causa disso é que Deus castigou você com este enfermo, com esta enfermidade, com esta doença. Então, imagine, com cristãos, pessoas da igreja, a mentir assim para esta pessoa, imagine como é que esta pessoa deve estar. Em que estado é que essa pessoa, é que este crente está? Este crente pensa que foi Deus que o castigou? Deus é que pôs a enfermidade de doença sobre ele porque ele ainda fuma de vez em quando, ele ainda não chegou ao nível onde a carne é sujeita ao espírito. E ainda faz aquelas coisitas, aqueles seixos nos sapatos, ainda faz certas coisas, ainda há certas coisas na vida dessa pessoa que, pronto, a pessoa está lutando, mas essa pessoa ainda não chegou ao nível onde já recebeu a vitória sobre isso, onde está a caminhar, onde a vitória se realizou na vida dessa pessoa. E então você o que é que faz? Como presbítero, você ora, a oração da fé, você vai ungir essa pessoa com óleo e depois você diz a essa pessoa, meu irmão, minha irmã, Deus não condena você de nada, você não é condenado, Deus já perdoou você, você foi perdoado, o sangue derramado de Jesus já lavou você de todo pecado. E em dizer isso, essa pessoa agora está totalmente livre, liberta, livre para receber a sua cura. Para ser sarado ou curado. Porque essa pessoa agora sabe que não é condenado, não fica condenado, não é culpado de nada. E essa pessoa agora está livre e aberta para receber a cura divina. E é por isso que ele diz em versículo 16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Graças a Deus. Ora, eu vou acabar com isto. De certeza, meus amigos, se você ainda está no nível de infância espiritual, muito bem. Obviamente o objetivo é crescer. Mas nós, como crentes, temos que chegar ao ponto na nossa vida onde nós paramos de chamar os presbíteros, à nossa casa sempre, e chegamos ao nível onde nós agora somos os presbíteros da igreja. Orar pelos outros que nos chamam. Aí, tomai nota. Muito, muito importante. Nós temos que chegar
a um nível onde nós agora somos experientes na palavra. Pomos a palavra em ação para a nossa vantagem e para a vantagem dos outros. Que nós chegamos ao ponto onde nós sabemos orar por nós e pelos outros. Onde nós não somos agora sempre só bebés a precisar e necessitar sempre oração, mas sabemos orar pelos outros. Nós passamos do nível onde éramos carnais, crentes carnais, e agora somos crentes maduros, presbíteros na igreja, usados pelo Espírito Santo para abençoar a vida dos outros. Não sempre a tomar espaço na linha de oração, lá na igreja, aos domingos. Mas estamos lá à frente a orar pelos outros que estão na linha de oração. O crescimento espiritual é o que Deus quer de nós. É o que Ele exige de nós. É só. Nós temos que sair do nível de ser bebés e chegar ao nível de adulto espiritual. Ora, há uma coisa. Todos nós começamos, quando nós chegamos a ser nascidos de novo, éramos todos bebés espirituais. Nenhum de nós foi nascido de novo em saber a Bíblia inteira. Mas graças a Deus, meus amigos, não vamos ficar lá. Não vamos ficar naquele nível. Não vamos ser bebés de 40 anos na igreja. 40 anos na igreja, imagina bebé espiritual. Com os mesmos problemas, os mesmos seixos nos pés, nos sapatos, que temos já há anos. Os mesmos obstáculos, sempre, 10 anos. Sempre a andar à volta da montanha, à volta da montanha, à volta da montanha. Não. Temos que tomar a decisão firme em dizer, Jesus Cristo, eu quero ser crente maduro. Quero ser aquela pessoa que tu podes utilizar e usar para orar pelos outros. Isso é que deve ser a nossa oração. A nossa oração ao meu Pai Celestial, em nome de Jesus, eu quero crescer. Dá-me a mim a vontade, a fome para estudar a Tua Palavra e para pôr a Tua Palavra em ação, para praticar a Tua Palavra, para que eu chegue ao nível de ser um adulto espiritual, de ser maduro, de crescer. E há uma coisa, meus amigos, nenhum de nós já chegamos ao nível mais alto. Não. Ainda há coisas na nossa vida, todos nós ainda temos coisas na nossa vida onde nós estamos a crescer. Muito bem. Mas, há uma coisa é certa. Temos que sair daquele nível de bebés e chegar ao nível de ser maduro. Porque há uma coisa, o bebé começa a chorar, às vezes a pessoa nem sabe porque é que o bebé chora. Muitas vezes, sabe, pronto, temos que mudar a fralda, mas se calhar, se não for a fralda, tem fome, temos que dar leite. Depois não é o leite, depois a pessoa pensa, não, mas o bebé está a chorar porquê? Eu não entendo. O bebé anda sempre a murmurar quando não se sente confortável. O bebé, uma criança, não é firme. Ainda precisa do colo da mãe. O bebé precisa sempre do leite. O adulto já não. O adulto já é uma pessoa firme, estabelecida. Meu Deus, tu me plantaste nesta igreja. Não há igreja perfeita neste mundo. Mas foi aqui que tu me plantaste. É aqui que eu estou a servir, é aqui que eu vou servir. O pastor não é... tem as suas coisitas, aquele dirigente tem as suas coisitas, os presbíteros têm as suas coisitas, mas eu não estou aqui por causa deles, eu estou aqui porque tu é que me plantaste esta igreja para me usares, para eu ser uma bênção. Isso é um adulto espiritual. É uma pessoa já estabelecida, já firme na palavra de Deus.
Portanto, meus amigos, eu deixo-vos por aqui hoje. Não esqueçam, próximo ensino, vou-vos ensinar a terceira divisão, a terceira área, que é a cura para o crente maduro. Vocês agora já sabem o que é o crente bebé e o crente maduro. O crente, cura para o crente maduro, que goza o privilégio de caminhar na saúde divina. E eu vou-vos ensinar como é que se caminha na saúde divina. Não perca o próximo ensino, mas por hoje ficamos por aqui. Tenham um domingo muito abençoado. Tenham uma semana totalmente abençoada, cheio do favor imerecido de Deus, com Deus e com o homem. E nunca esqueça que Deus vos ama. Eu e a minha esposa Yolande amamos muito a vocês. E nunca esqueça que Jesus é Senhor. Glória a Deus.